Bom dia a todos, tudo bem? Bom dia. Eu queria que todo mundo abrisse em Mateus 7,13. Hoje nós finalizamos, depois de 90 dias, nós finalizamos a primeira série da igreja, que é a série sobre o Sermão do Monte. Semana que vem nós começamos uma nova série, que daí é uma série mais prática, falando sobre a igreja. Então, convido vocês também para a semana que vem, para a gente começar uma série nova sobre a igreja de Atos, tá bom? Mas hoje nós finalizamos em Mateus 7,13. Mateus 7, de 13 a 29. Nós estamos há praticamente 12 semanas falando sobre o Sermão do Monte. E Jesus, durante todo esse tempo do Sermão do Monte, até Mateus 7,13, Jesus ele vai trazendo vários ensinos sobre aquilo que ele espera de uma pessoa, aquilo que uma pessoa espera de Deus, sobre as recompensas que Deus entrega para as pessoas que têm as características necessárias para entrar no reino de Deus. Então nós vemos Deus trabalhando, Jesus trabalhando no nosso coração, a nossa justiça, a nossa mente, a nossa identidade, tudo nesse primeiro grande sermão que ele está fazendo para nós. E ele finaliza, talvez da forma mais espetacular que existe para finalizar um sermão como ele estava fazendo, porque ele finaliza pedindo uma decisão. Então Jesus ele não finaliza com o último grande ensino, com a última grande revelação sobre alguma coisa, ele finaliza sobre uma decisão, e é isso que nós vamos falar hoje. As decisões que nós precisamos tomar depois de escutar o sermão de Jesus. Tudo bem? Eu queria ler com vocês Mateus 7, de 13 a 29. Nós vamos ler uma vez e depois a gente vai fazer pedaço por pedaço, tá bom? Mateus 7, 13 a 29. Entrem pela porta estreita, a estrada que conduz à destruição é ampla, e larga é a sua porta, e muitos escolhem esse caminho, mas a porta da vida é estreita, e o caminho difícil, e são poucos que o encontraram. Tomem cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas, mas que na verdade são lobos esfomeados. Vocês os identificarão por seus frutos. É possível colher uva de espinheiro ou figo de ervas daninhas? Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons e a árvore ruim produz frutos ruins. A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo, muitos me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome, não expulsamos demônio em seu nome e não realizamos muitos milagres em seu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Quem ouve as minhas palavras e a pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre a rocha firme. Mas quem ouve o meu ensino e não pratica é tão tolo como a pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com um grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. E eu queria entrar com vocês agora nesse último capítulo, ou nesse último pedaço do sermão de Jesus. E eu queria começar falando sobre, o título da mensagem hoje são 2 caminhos, uma decisão. E o primeiro grande caminho que Jesus traz para nós que estamos escutando é o seguinte: ele compara o reino dos céus a uma porta e a um caminho. E é muito interessante ele fazer isso, porque se nós paramos para pensar no judeu lá atrás, quando ele escuta uma porta, não é algo novo para ele.
Se nós pegarmos lá Salmo 118, abrem-se, ó, portas de justiça, portas que vêm do Senhor, somente os justos entrarão nas portas de justiça do Senhor. Então, essa questão de que a porta era algo importante no judaísmo, era algo que estava dentro do pessoal. Só que os judeus achavam que a porta que entrava para a justiça era a porta do templo. Então todos aqueles que entravam pelas grandes portas de madeira do templo daquela época, eles já estavam garantidos que estavam salvos. Só que Jesus, ele faz uma analogia aqui, fazendo uma grande reviravolta no pensamento sobre a porta. Porque Jesus está falando, o templo não é a porta da salvação. Jesus, ele fala pelo contrário. Quando ele fala uma porta aberta, ou quando ele fala uma porta, as duas portas, Jesus aqui ele não está falando sobre a porta do mundo e a porta do reino de Deus. Jesus, ele nunca está usando essa figura de linguagem para trabalhar sobre aquelas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, para aquelas pessoas que estão distantes, para aquelas pessoas que se afastaram, para aquelas pessoas que nunca escutaram de Jesus. Jesus aqui ele está levando para o lado pessoal e para o lado muito próximo de todos nós, porque Jesus está falando o seguinte: existem dois tipos de pessoas, duas portas e dois caminhos. Existem aqueles tipos de pessoas que escutam o que eu estou falando, o que Jesus está falando, não mudam a vida e acham que uma porta larga e grande, a porta do templo, só porque eles entram, ou porque nós entramos o tempo todo na igreja, nós estamos automaticamente salvos. Por isso que quando Jesus ele começa com essa decisão, é uma decisão que deve nos apavorar o que ele está falando. É algo que é difícil de pregar e difícil de compreender, e é difícil de falar sobre o que Jesus está falando, porque ele não está amaciando para ninguém aqui. Até agora ele está prometendo, antes disso ele está prometendo reino dos céus, ele está prometendo as recompensas eternas que vão estar para as pessoas que andam segundo Jesus, e ele finaliza falando o seguinte: nós precisamos de uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Por quê? Porque do jeito que nós vivemos a nossa vida, achando que entrando em uma porta grande é suficiente para ter a salvação, não é assim que funciona. Porque a porta grande, a porta que passa muita gente, a porta que, lembrem, Jesus está falando para as pessoas do primeiro século, judeus do primeiro século. E o judeu do primeiro século, ele pensa em porta duas maneiras. Primeiro, a porta do templo, e segundo, a porta da entrada de Jerusalém, uma porta grande também. E Jesus está falando o seguinte: as pessoas que mais entram as pessoas que utilizam da porta grande, do caminho fácil para entrar, que é o caminho que mostra a porta grande, essas pessoas, elas não estão com Jesus. Olha que dificuldade e que difícil essa realidade. A porta grande leva para a perdição. E quando a palavra perdição aqui significa destruição total. Então quando Jesus está falando perdição, ele não está falando que a porta grande leva para que pecados sexuais ou para alguns tipos de pecado. Jesus está falando o seguinte: a porta grande leva para o inferno. Ele está sendo bem claro com todos. E a porta pequena, de novo, Jesus, ele fala, a porta grande, templo e entrada de Jerusalém. Porta pequena, quem entrava pela porta pequena? Existiam portas muito pequenas em Jerusalém. Essas portas muito pequenas eram para pessoas que não carregavam nada. Elas não tinham nada para carregar. Elas entravam simplesmente passando o ombro. E muitas vezes, quando a pessoa era maior, ela tinha que entrar de lado, porque as portas eram pequenas e o caminho era muito estreito para entrar em certos lugares em Jerusalém e no templo. Então Jesus está levando a essa linguagem, que toda vez que nós achamos que nós estamos entrando em uma porta larga, que todo mundo está indo junto, essa porta nem sempre ou nunca é a porta da salvação. A porta da salvação é uma porta onde nós deixamos tudo que nós carregamos que é nosso. E nós entramos abrindo mão de tudo que é nosso. E nós simplesmente só entramos confiando em quem Deus é.
fazendo a vontade de Deus. E aqui tem uma questão que é muito interessante, porque porta é stene, tá? No grego, porta, stene. E quando Jesus ele fala porta, ele não só usa a palavra stene de porta, ele fala porta e caminho. O tempo todo ele vai falar porta e caminho. Se nós olharmos aqui no 14, ele está falando o seguinte: mas a porta para a vida é estreita. Então quando ele está usando essa palavra, ele fala o seguinte: stene tliblus. Essa palavra tliblus, no grego, ela vem da raiz da tribulação. Então toda vez que nós vemos falar sobre tribulação, é a mesma raiz da que está falando aqui, caminho estreito. O estreito para nós é um caminho pequeno. Só que quando Jesus está usando essa palavra tliblus, ele não está só falando que o caminho é estreito. Ele está falando que o caminho existe pressão sobre o caminho, ou dentro do caminho. Pressão para que todos aqueles que entram no caminho sejam pressionados para quando saírem refinados. Então ele está trazendo para nós que o caminho, a porta, não é só pequeno. O caminho não é só estreito, mas o caminho também é cheio de pressões. Pressões para fazer com que nós saiamos disso, nós saiamos desse caminho totalmente refinado à imagem e semelhança de Cristo. Então, o caminho não vai ser só estreito, no pensamento hoje de que é um caminho curtinho ou caminho estreito que a gente vai ter que passar de qualquer jeito. É um caminho da vida que vai nos deixar e vai nos dar pressão o tempo todo. Então a vida cristã não é uma vida onde nós temos um pequeno caminho que é caminho estreito e depois a gente, igual aquele filme Avatar ou o filme, qual que é o outro filme lá que tem o armário, que de repente você entra no armário pequenininho, Crônicas de Nárnia. Jesus ele está indo totalmente contra essas imagens de que muitas vezes nós temos na nossa cabeça, que é o seguinte: é uma oração, eu levanto a minha mão, eu falo: Jesus, eu quero aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, e agora abre na minha mente, ou abre na minha vida, uma porta gigantesca onde eu só ando e vejo, e eu só vivo no céu. Não é assim que funciona. Como funciona, o que Jesus está falando é o seguinte: existe uma pequena porta, nós precisamos passar por essa porta. E não existe só essa porta, existe um caminho, que é um caminho estreito e cheio de pressão. A vida do cristão não vai ser fácil depois que ele passa pela porta. A vida do cristão não vai ser 2 anos de caminho estreito, difícil, e depois vai ter um caminho aberto gigantesco e todo mundo vai viver feliz para sempre. A vida do cristão vai ser uma vida cheia de pressões. Por quê? Porque é assim que Deus faz para refinar as nossas vidas. A pressão faz com que o diamante, chamado diamante bruto, que é aquela pedra que é feia, que ninguém dá valor nenhum, porque ela está toda cheia de sujeira e toda cheia de coisas que diminuem o valor dela, quando ela passa pelo processo de refinamento, o diamante é chamado de diamante real. Porque daí é o diamante onde tudo foi limpo, tudo foi purificado e agora está lá só aquela peça que é a peça de grande valor. Então, o caminho da vida do cristão é muito mais do que somente pensar que vai ser tudo maravilhas. E Jesus ele continua falando isso e nós vamos ver ele falando sobre isso. Mas é importante compreendermos que não existe só uma porta e um pequeno caminho. Existe uma porta e um grande caminho cheio de pressões. Aqui, a gente escuta, a gente conversa com muita gente. Tem gente que está aqui, tem gente que não está aqui hoje por conta dos Dia das Mães, mas é o seguinte: tem gente no nosso meio que está sendo, a vida pressiona, porque tem familiares que não aceitaram Jesus, que andam longe de Jesus. A vida pressiona porque não consegue viver aquilo que precisa viver, ou não tem o dinheiro suficiente para viver aquilo que precisa viver. Pressiona porque certas situações da vida fazem com que tudo seja mais difícil. Essas são as pressões. E nós temos nós temos uma decisão no meio dessas pressões. Ou nós continuamos sendo pressionados e sabemos que Cristo está conosco. Cristo é a porta, Cristo é a nossa porta.
Essa talvez seja a grande chave ou o grande entendimento dessa passagem. Jesus ele não finaliza falando o seguinte: ou você vive do jeito que eu quero ou você morre. Jesus nunca está falando isso. Jesus ele não vira e fala o seguinte: ou você pelo seu esforço próprio acha a porta e vive segundo o que a porta está falando para você viver, ou você vai morrer para sempre. Jesus ele fala o seguinte: existe uma porta e existe um caminho de pressão, mas essa porta é Cristo. Então, o mais difícil que pode ser a vida cristã, a porta é Cristo, significando que Ele está conosco. Essa é a beleza do Evangelho, essa é a beleza de Cristo. Por mais difícil que a vida possa ser, por mais difícil que nós possamos estar hoje na vida, Cristo continua sendo o suficiente para nós. Cristo continua sendo a porta, Cristo continua sendo o caminho, Cristo continua sendo tudo o que nós precisamos para ter a vida eterna. Então, Jesus não finaliza com um moralismo qualquer. Jesus não finaliza com: agora você precisa ter as forças do seu braço para você conseguir me alcançar. Jesus finaliza: ei, existe uma porta. Essa porta é difícil. Poucos acham essa porta, mas essa porta sou eu. E quem acha, fica tranquilo, porque vai ser salvo, porque estará comigo. Essa é a beleza desse texto do que Jesus está trabalhando conosco. E de novo, o interessante é o seguinte: muitas vezes nós lemos isso e nós achamos que Jesus está falando igreja versus mundo. Só que Jesus não está falando igreja versus mundo. Jesus está falando igreja versus igreja. Igreja versus clube social que as pessoas acham que é igreja. E ele continua, e aqui está o ponto de falar que é igreja, que somos nós que ele está falando. Não é um povo perdido qualquer, não é alguém distante. Somos nós que frequentamos a igreja o tempo todo, porque ele continua falando o seguinte, no 15. Ele finaliza o 14 falando: mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos que o encontram. Essa frase é uma frase que deveria bater no nosso coração, assim, de um desespero santo. Por quê? Porque o nosso país fala que tem 60 e poucos milhões de cristãos. E Jesus fala aqui ao contrário. Jesus fala o seguinte: é pouco que me encontra. Isso daqui é uma coisa que deve bater no nosso coração o tempo todo. Não de novo com moralismo, mas com: eu sigo a Cristo. Cristo é a minha porta, ou eu estou usando de outras portas para tentar conquistar alguma coisa para mim, não para Cristo. E ele continua falando o seguinte: tomem cuidado com os falsos profetas, que vêm disfarçados de ovelha, mas que na verdade são lobos esfomeados. Você vê como ele linka a igreja com pessoas de dentro da igreja? Ele nunca está falando de pessoas, ele não fala o seguinte: mas cuidado com o imperador romano que pode levar vocês para a perdição por conta das leis romanas. Ele está falando o seguinte: o caminho é difícil, poucos encontram. Por que poucos encontram? Porque nós precisamos tomar cuidado com quem? Com os falsos profetas, com aqueles que parecem que estão ensinando o Evangelho de Cristo e parece que estão direcionando as pessoas para a porta correta, mas na verdade essas pessoas elas estão levando para uma porta ampla, que não é a porta da vida, é a porta da destruição. E aqui é interessante porque Jesus ele não fala o seguinte, aqui ele não termina falando o seguinte, ele não está finalizando falando o seguinte: falsos profetas, cuidado. Ele começa falando o seguinte: pessoas que estão tentando encontrar o caminho da vida, cuidado, porque existem lobos disfarçados de ovelhas. Primeira responsabilidade que Jesus está jogando não é no colo dos falsos profetas. Jesus não está falando o seguinte: falsos profetas, vocês vão morrer. Jesus está falando o seguinte: ovelhas minhas, ou ovelhas, cuidado com os falsos profetas. A primeira grande responsabilidade da nossa vida
será que quem nos lidera no caminho está nos liderando para o caminho da salvação ou da perdição? Isso é um exercício que nós temos que fazer. Não é uma responsabilidade de um anjo aparecer e falar o seguinte: você está andando pelo caminho errado. Jesus já deu tudo que nós precisamos está aqui para conseguir compreender se nós estamos andando com pessoas que estão nos levando para o caminho da perdição ou para o caminho da salvação, para o caminho da vida ou para o caminho da morte. Por isso que essa fala de Jesus é tão difícil de ser pregada e é tão difícil de você conseguir compreender, porque Jesus primeiro está colocando a responsabilidade em nós, em vocês. Será que vocês estão vendo em mim, no Beto, no Elton, pessoas que dão frutos verdadeiros o suficiente para que nós estejamos conduzindo a igreja de Cristo para a perdição ou para a salvação? A responsabilidade é nossa de compreender isso. A responsabilidade é nossa de olhar isso. Ninguém vai poder chegar para Jesus e falar: mas Jesus, eu não sabia, eu achava que eu estava seguindo alguém santo. Porque a palavra fala e fala. O coração do homem é enganoso. Não confie em homens. Confie somente em Cristo. Jesus já deixa, a palavra de Deus já deixa claro o tempo todo. Nós precisamos estar cercados de pessoas que compreendem tão bem o Evangelho, a palavra de Deus, quem Deus é e qual que é o caminho de Cristo, que quando alguém se levanta aqui nesse púlpito improvisado, com o nosso amigo aqui, seu Madruga, olhando para nós, quando alguém vem aqui e fala algo que não está escrito aqui, a responsabilidade da igreja é falar o seguinte: espera aí, o que você está querendo nos falar vai nos levar para a perdição, não vai nos levar para a vida eterna, porque não está escrito na palavra o que está sendo falado. Essa é a responsabilidade que Jesus está deixando para a igreja, para nós, para todos nós. Ficou claro essa primeira responsabilidade? Depois, Jesus ele continua falando o seguinte: como, primeiro, responsabilidade é nossa, ou é de todos nós. Todo mundo tem pastor, todo mundo deve ter pastor. Eu tenho um pastor que eu presto contas. Não existe ninguém, só Jesus. E mesmo assim Jesus prestava contas para Deus o tempo todo. A prestação de contas é algo normal e algo que deve ser vivido no relacionamento cristão o tempo todo. E ele continua falando o seguinte: como que eu sei se é um falso profeta ou não? Como que eu sei se alguém está andando segundo os caminhos de Cristo ou não? É pelo dom? É pela manifestação do Espírito Santo? É pelas palavras bonitas? É pela autoridade espiritual que alguém pode carregar? Eu estou fazendo aspas aqui para quem não está vendo, tá bom? É por algum título? Não. Vocês os identificarão por seus frutos. Primeiro Deus faz uma analogia, Jesus faz uma analogia aqui de lobos esfomeados e ele linka com frutos. Lobos esfomeados com frutos. O que ele está primeiro querendo falar para nós aqui? O lobo, aquele que está disfarçado de ovelha, mas na verdade é lobo, ele está levando para um caminho onde ele enche a barriga dele. O mais importante não é Cristo, embora muitas vezes pode parecer que está sendo falado de Cristo. Mas o mais importante é o que Cristo gera de retorno financeiro, o que esse nome gera de retorno financeiro para a própria barriga. E aqui Jesus está falando de falso profeta, porque quando um judeu fala de falso profeta para alguém, a primeira coisa que o judeu pensa quando escuta falso profeta é Balaão. Quando alguém fala para um judeu,
cuidado com os falsos profetas. A primeira coisa que o judeu vai pensar é o seguinte: cuidado com aqueles que se parecem com Balaão. E aqui Balaão é o seguinte, para quem não conhece, Balaão é considerado como o maior falso profeta da Bíblia, ou um dos grandes falsos profetas da Bíblia. Por quê? Balaão, ele era tão espetacular que ele foi um dos únicos que teve a visão de Cristo voltando em glória na terra. Olha a visão que Deus deu para ele. Deus deu a visão de o céu se abrindo, porque ele fala lá: eu vi ele, eu ouvi. Então Balaão, ele vê Deus, ele tem um relacionamento com Deus a ponto dele ter uma visão, que é uma visão que todos nós aqui gostaríamos de ter. Só que Balaão, ele profetizava ou ele utilizava do nome de Deus para ganhos pessoais. Toda hora, quando alguém chamava Balaão, ele perguntava: quanto que eu vou receber? O que eu vou ter de retorno para fazer? Então, o falso profeta é aquele que está mais preocupado com a sua própria barriga do que com Cristo de verdade. Então, o falso profeta não vai falar para ninguém o seguinte: me analisa, vê se tem algum fruto que é ruim em mim. Se tiver algum fruto que é ruim em mim, vou embora. Falso profeta não fala isso. Por quê? Porque falso profeta tem medo de perder gente, perdendo gente, perde dinheiro. Falso profeta gosta de ter 1 milhão de pessoas dependente emocional deles. Por quê? Porque ganha dinheiro através da fé. E Jesus está falando o seguinte: a responsabilidade de detectar e de compreender e de conhecer falso profeta é de nós. É a nossa responsabilidade. O fruto mostra da onde vem a árvore. E depois Jesus, ele vai falar mais para frente o seguinte: quem é a videira? Jesus. Jesus é a árvore. É engraçado porque Jesus é a porta, Jesus é a árvore e Jesus é a pedra, que nós vamos ver daqui a pouco. Jesus, ele coloca ele como o centro de tudo. E por que ele fala que pelo fruto nós vamos conhecer? E de novo, existe uma falsa interpretação do evangélico, que o fruto é o dom. O fruto não é dom. O fruto não é o que o Espírito Santo pode fazer. O Espírito Santo pode fazer o que ele quiser com qualquer pessoa. O fruto é o caráter de Cristo sendo produzido em nós. Esse é o fruto. Por isso que nós temos que analisar pelo fruto. Por quê? Porque todos aqueles que estão ligados, aliançados em Cristo, na verdade não é uma árvore, é um ramo que está produzindo o que a árvore produz, que é Cristo. Mas aqueles que estão longe de Cristo são árvores próprias que produzem frutos maus. E é por isso que depois Timóteo vai falar o seguinte: Timóteo vira e fala: bispo, para ser bispo dentro da igreja, Paulo vai falar para Timóteo, desculpa, e para Tito também. Paulo fala para Timóteo e para Tito: para ser bispo dentro da igreja de Cristo, precisa ter o caráter de Cristo, precisa ser homem de uma mulher só. Porque Jesus é homem de uma mulher só, Jesus é homem da sua noiva, ele nunca trocou e nunca abandonou a sua noiva por nada nem por ninguém. Precisa comandar bem a sua casa, por quê? Porque Cristo comanda os seus, de maneira correta. Precisa ser hospitaleiro, por quê? Porque Cristo é aquele que está construindo casas para nós, ele é o mais hospitaleiro de todos, no reino dos céus. Então, o que é o fruto? O fruto é o caráter de Cristo exposto. E é por isso que ele fala, depois Paulo vai falar o seguinte: o bispo ou o pastor é aquele que tem a casa gerenciada de forma correta e os seus filhos estão sob a fé do pai. Por quê? Porque o fruto do Espírito ou o fruto de Cristo aparece muito mais na casa do que aqui. Aqui, todo mundo pode olhar, eu, Beto, o Elton, como pessoas super espirituais.
Mas é só a minha esposa e os meus filhos que podem falar o seguinte: esse cara tem o caráter de Cristo de verdade, porque quando está tudo ruim, ele não é aquele cara que bate, agride, que é aquele cara que fala palavrão, aquele cara que menospreza, aquele cara que faz totalmente oposto do que Cristo faria. Por isso que ao analisar um bispo, um pastor de verdade, um pastor bíblico, precisa ser levado em consideração a sua casa. Por isso que Paulo está falando isso. Porque o caráter de Cristo, ele também é muito analisado dessa maneira. E é por isso que essa pregação é tão difícil. Por isso que pouca gente fala sobre isso. Por quê? Porque você vira um alvo nas suas costas. Mas tem que virar um alvo nas costas de todo pastor. Por quê? Porque ninguém aqui é minha ovelha. É a ovelha de Cristo. Eu tenho que fazer, eu tenho que ser aquilo que Cristo pede para ser. Se eu não for, eu tenho que ser removido e retirado. Por quê? Porque o caminho leva à perdição. Beleza? Vamos mais para frente, porque senão não vai dar tempo. E eu queria passar para vocês agora. Então, a primeira figura de linguagem que ele usa é a porta. A segunda figura de linguagem que ele usa é a árvore. E a terceira, e ele continua aqui, antes de entrar na terceira, ele fala aqui, ele volta a falar o seguinte. Deixa eu pegar aqui no 20 aqui, ó. Mateus 7:20. Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. O que ele está falando para nós? Identifique. Antes de se aliançar, identifique. É nossa responsabilidade. E daí ele continua falando o seguinte, no 21. Nem todos que me chamam Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Primeiro ele está falando para todos nós aqui, ó, para as ovelhas. Ele está falando o seguinte: nem todos que fazem a oração que se começou há 50 anos na Convenção Batista, é a oração de eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu não estou falando que essa oração é errada, tá bom? Eu estou só falando o seguinte, que tem muita gente que acha que é salvo porque fez essa oração. Só que Jesus aqui está falando o seguinte: essa oração, falar Senhor, Senhor, não salva ninguém. O que salva é aqueles que de fato fazem a vontade de meu Pai que está no céu. Falar Senhor, Senhor, ou falar Jesus, eu aceito o Senhor como meu Senhor e Salvador, é um passo, sim. Eu não estou desmerecendo essa oração, eu não estou falando que isso não deveria ser feito, pelo amor de Deus, eu não estou falando isso. Eu estou só falando o seguinte, que nós resumimos, ou muitas vezes a igreja evangélica nos últimos 50, 60 anos, reduziu a salvação a uma oração. Tem igrejas que escrevem Jesus com uma lanterna, uma luz. Toda vez que alguém aceita Jesus, fala essa oração, vai lá e liga uma luz nova para a palavra Jesus. E comemora 72 mil salvações no ano de 2025. Isso não é salvação, são pessoas que falaram Senhor, Senhor. É um primeiro passo. Mas eu preciso falar Senhor, Senhor, e eu preciso obedecer os seus mandamentos. Se eu falo Senhor, Senhor, mas eu não obedeço os mandamentos de Deus, eu não sou salvo. Eu estou andando pelo caminho da perdição. Beleza? Todos nós. Isso aqui é uma reflexão que todos nós temos que fazer. Todos os dias. E depois ele continua falando o seguinte: no dia do juízo, muitos me dirão. Olha só. Muitos. De novo ele usando a figura de linguagem de poucos e muitos. Isso daqui não é Jesus não começou isso aqui agora, tá? Deuteronômio 30, Moisés vira e fala o seguinte: tem o caminho da salvação e tem o caminho da morte eterna. Jeremias fala, tem o caminho da salvação, tem o caminho da morte eterna. Salmos 1 fala, tem o caminho do justo e o caminho do ímpio. Então isso já era uma figura muito utilizada no judaísmo. Jesus está só se apropriando disso e falando o seguinte, ó, muitos. E aqui tem muita gente que fala que, não, fica tranquilo que isso aqui é para falso profeta, tá? Eu já escutei isso. Inclusive nos últimos anos eu escutei muito isso. Isso aqui é só para falso profeta, tá? Jesus, ele parou de falar sobre falso profeta ali atrás. Agora ele está falando de novo sobre todos nós.
Ele não está falando muitos falsos profetas dirão. Ele está falando muitas pessoas. Senhor, Senhor, não profetizamos o seu nome, não expulsamos demônio em seu nome, não realizamos muitos milagres em seu nome? Eu, porém, responderei: nunca os conheci. Afaste-se de mim, vocês que desobedecem à lei. Olha só que, cara, imagina só essa figura. E o interessante é que essa figura não é uma figura no singular. Jesus não está falando o seguinte, que vai ter uma pessoa que vai chegar para Jesus e falar: Jesus, eu profetizei em seu nome. Depois vai chegar outra pessoa que vai falar: Jesus, eu curei em seu nome. Jesus, eu fiz milagres em seu nome. Ele está falando que vai ter um reboliço no dia do julgamento, de milhares ou muitas pessoas falando: mas como assim? Eu profetizei, nós profetizamos o seu nome, nós não sei o que lá, nós não sei o que lá. Só que Jesus fala o quê? Não os conheço. E essa palavra também é uma palavra espetacular, não os conheço. A gente imagina, tá? Ou é muito pregado que são pessoas que não tiveram relacionamento íntimo com Deus. Não é isso que Jesus está falando aqui. Jesus não está falando sobre relacionamento íntimo, diretamente. Jesus está falando, essa palavra não vos conhecereis, ou não vos conheci, é uma palavra que é usada desde Gênesis. Adão conheceu Eva. Deus conhece Abraão. Abraão conhece Deus. Essa palavra, o conhecer, talvez a tradução mais interessante seria aliançou. Se aliançou com Deus. Se aliançou um com o outro. Se aliançou com Jesus. O que Jesus está falando é o seguinte, aqui é o seguinte: você pode ter feito obras em meu nome, mas nós nunca tivemos uma aliança. O importante não é saber o nome de Jesus. O importante é ter uma aliança com Ele. Como que eu tenho uma aliança com Cristo? É através da obediência. Eu só consigo ter uma aliança com Cristo através da obediência. Se eu obedeço Cristo, eu estou aliançado com Ele. Se eu não obedeço Cristo, eu não estou aliançado com Ele. Então nós precisamos estar aliançados com Cristo, para que Cristo possa, através da porta que é Ele, através da árvore que é Ele, e através da rocha que é Ele, nos sustentar dia após dia para a vida eterna. É só assim que nós vivemos a vida eterna. E ele finaliza, eu quero finalizar aqui com a última, com o último grande fala que ele faz, né? Ele fala o seguinte: quem ouve as minhas palavras e a pratica é tão sábio como a pessoa que constrói a sua casa sobre uma rocha firme. Aqui também é uma outra analogia judaica muito forte, porque Israel, ou Jerusalém e Israel junto, é uma terra desértica. Ali não é uma terra que produz muita coisa. Hoje pela tecnologia produz, mas não é uma terra que é fácil de construir. Ali são vários locais onde existem rios que muitas vezes eles desaparecem e depois eles aparecem dependendo da quantidade de chuva. Então tem muita gente que não conhece Jerusalém, ou não conhecia Jerusalém de verdade, que achava uma terra qualquer e construía de qualquer jeito. Só que de repente começava a época de chuva, e a chuva formava o rio, passava por aquele lugar e derrubava tudo que estava naquele caminho. Então Jesus ele está de novo ligando ao caminho. E ele está falando o seguinte: nós precisamos saber construir a nossa vida. Ele finaliza falando isso. Nós precisamos saber por onde nós estamos andando. Nós precisamos saber quem está nos conduzindo, se tem fruto ou não tem fruto correto, e nós precisamos construir a nossa vida no lugar correto. Essas são as 3 analogias que ele faz. E ele fala o seguinte, e aqui o interessante é o seguinte, quem ouve as minhas palavras e a pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre a rocha firme. Ele não está falando que quem escuta as palavras de Jesus constrói bem e quem não escuta não constrói. Ele está falando aqui que os 2 escutaram a palavra de Deus, mas somente um praticou, somente um obedeceu.
O que obedeceu é aquele que construiu ou que constrói, não só naquilo que os olhos conseguem ver que pode ser bom, mas constrói, cava até encontrar rocha. Porque é isso que Jesus está falando. Não é que a pessoa, um construiu um do lado do outro, só que um cavou o suficiente para que a casa fosse construída sobre a estabilidade de uma rocha, e o outro não se deu o trabalho de cavar. Ele não praticou, ele não obedeceu, ele simplesmente só achou que encontrou o lugar. Então nós precisamos construir na rocha firme que é Cristo. A palavra fala e sempre falou: Senhor é a nossa rocha eterna. Cristo é a rocha eterna. E nós precisamos construir nele. E eu queria finalizar. No 28 fala o seguinte: quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada com o seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos outros. A multidão, que é aquela que vai pelo caminho errado, é aquela que entra na porta grande, e é aquela que não está nem aí para quem está liderando a vida delas. A multidão simplesmente só acha incrível palavras bonitas. Só que Jesus, ele nunca espera que nós achemos palavras bonitas em Jesus. Jesus espera que essas palavras encontrem um local onde essas palavras possam trazer transformação. Nós não podemos ser multidão. Nós precisamos ser pessoas que seguem a Cristo, independente da multidão. Essa mesma multidão que achou incrível Jesus, 10 capítulos depois estava crucificando Jesus. Só escutar não gera transformação. O que gera transformação é nós encontrarmos Cristo. Nós somos os maiores pregadores de nós mesmos. Não existe ninguém aqui que não seja pregador. Todos nós somos pregadores. O tempo todo acontece alguma coisa na nossa vida e nós pregamos para nós mesmos aqui dentro. Nós somos os maiores teólogos que nós vamos escutar a vida inteira. Por quê? Porque tudo que acontece na nossa vida, nós queremos definir Deus através do que acontece. E teologia nada mais é do que o estudo sobre quem Deus é. Então nós ficamos formulando teses, filosofias de quem Deus é na nossa cabeça em tudo que acontece na nossa vida. E é por isso que Jesus fala para nós: nós precisamos encontrar Cristo. Porque filosofias vãs levam para caminhos horríveis, ou para um caminho que é horrível, que é a morte eterna. Nós não estamos aqui, e eu falo como pastor, eu não estou aqui para adivinhar o que Deus está querendo falar. Eu não estou aqui para achar ou para compreender, ter uma compreensão nova do que Deus está querendo falar. Eu não estou aqui para trazer um novo caminho para o que Deus está querendo, uma revelação fresca para o que Deus está querendo falar. Eu estou aqui para ser fiel à palavra de Cristo. Eu estou aqui para que nós possamos, juntos como comunidade da fé, viver sobre o caminho, que é o caminho da porta estreita e o caminho que pressiona. Nós estamos aqui para passar por esse caminho de pressão. Só que Cristo, ele foi tão bondoso conosco que ele não faz com que nós passemos sozinhos. Ele faz com que nós passemos com ele, através do Espírito Santo, e ele faz com que nós passemos juntos. As pressões da vida vêm e vão, mas nós estamos aqui para andarmos juntos essas pressões. E um dia a vida vai ser mais pressionada, eu vou ser mais pressionado pela vida do que alguém aqui. E o papel de nós como igreja é, aqueles que estão mais pressionados, nós carregamos, até que a pressão diminua um pouco. E depois outros vão estar mais pressionados, e aqueles que diminuíram a pressão carregam os que estão mais pressionados agora. Por quê? Porque nós todos queremos ir para o mesmo lugar. Nós todos queremos caminhar o mesmo caminho. Nós todos queremos encontrar a mesma pessoa. Nós todos queremos ver os mesmos olhos de fogo olhando para nós. Existem dois caminhos
Não existe 3, 4, 5. Não são todos os caminhos que levam a Cristo. Não são todas as igrejas que levam a Cristo. Não são todas as reuniões que tem Cristo no centro. E não são todos que falam, utilizando isso aqui, que estão falando para benefício de Cristo. Cuidado quem vocês escutam. Cuidado quem nós seguimos. Isso também diz muito em relação ao homem. O homem é o cabeça da casa. O homem é aquele que aponta a direção e o destino. O homem tem que ser o homem da casa segundo Cristo. A nossa vida é pautada por 2 caminhos e uma escolha. E de novo, Jesus não falou com uma forma moral para nos dar o poder de caminhar sozinho. Jesus fala como o irmão mais velho, como o representante do Pai bondoso e maravilhoso, nos alertando e nos ajudando o tempo todo a viver uma vida correta para que nós os encontremos. Talvez amanhã, ou talvez daqui a 50 anos. Mas o dia que nós os encontrarmos Cristo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós escutemos: fiel foste no pouco, e sobre o muito te colocarei. Amém? Amém. Vocês podem fechar os olhos? Deus, em meio a essas palavras tão duras e difíceis, que, Pai, os nossos corações, a nossa mente possam encontrar, Pai, o repouso, que é o repouso suave e tranquilo no Senhor. Porque o Senhor é onde nós repousamos, é onde nós confiamos de tal maneira, onde não importa as pressões da vida, o que importa é Cristo. Onde não importa as dificuldades do caminho, o que importa é Cristo. Onde não importa o que está sendo feito pelo meu corpo ou no meu corpo, o que importa é que o Seu nome seja glorificado. Transforma as nossas vidas, Pai. Nos faz realmente sermos, Pai, dignos de escutar: foste fiéis no pouco. Nos faz, Pai, compreender que a obediência gera, Pai, a porta aberta. A obediência nos faz encontrar o ser mais espetacular de todos os tempos, que é Cristo. Nos faz encontrar o Senhor, Pai. Nesse Dia das Mães, Pai, eu te peço por todas essas famílias que estão aqui representadas. Pai, o Senhor sabe que grande parte do nosso fardo, das nossas preocupações, é a nossa família. Eu te peço, Pai, nos ajuda. Que, Pai, cada membro da nossa família, perto e distante de Ti, possa ter um encontro sobrenatural com o Senhor. Que o Senhor possa, de alguma maneira, Pai, abraçar. Que o Seu aroma possa ser mesmo, Pai, sentido por cada um daqueles que estão, Pai, aliançados conosco. Para que formem e finquem uma aliança contigo. Nos faz, Pai, ser representantes de Cristo aqui na terra. E que o Seu nome seja glorificado através de nós. Não só para as nações, mas para aqueles que estão perto de nós. Nos ajuda, Pai. Nos dê direcionamento, sabedoria, graça, estatura perante o Senhor, estatura perante os homens. Para que, Pai, o Senhor possa ser glorificado através de nós. Muito obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém e amém.